Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Rubra, e hoje para falarmos do recente jogo de Flamengo e Palmeiras, né, aí pela terceira rodada do Brasileirão. Bom, eu não ia fazer esse vídeo aqui, né, esse aqui se trata do segundo vídeo ainda do canal, né, mas já começamos mal, ou mais ou menos mal, porque esse vai ser o primeiro vídeo, né, que eu vou falar aqui sobre o Flamengo, né, focado mais no Flamengo, né, o Palmeiras ele vai ser um pouco mais escanteado aqui, até porque o canal se chama Rubra. E também porque eu sou torcedor do Flamengo, né? E bom, porque que é um vídeo não tão bom assim, né? Porque o jogo não foi nada bom, né? Foi um jogo horrível, um jogo péssimo, assim, foi um jogo triste, medonho de ver. Sério, com tanta expectativa que tava pra esse jogo, sinceramente, foi um jogo desperdiçado. Eu, como torcedor do Flamengo, assim, por mais que não tenha sido completamente culpa do Flamengo esse jogo ter sido assim, foi mais consequência também do tanto de expectativa que estava sendo botada para esse jogo e do tanto que o Palmeiras também assim, fez um antijogo impressionante, assim, fazendo falta atrás de falta. O Flamengo também, assim, não conseguia construir nada também por conta disso. Uma lentidão do caramba, às vezes, um jogo que não parava de. O juiz apitava pra tudo, fazia. ah, assim, eu acho até que não foi culpa totalmente do juiz nesse jogo, assim, foi um jogo, assim, olha, só torcedor do Flamengo e do Palmeiras conseguiram ver esse jogo aí do começo ao fim, e eu vi do começo ao fim, eu passei por essa tortura, e agora eu tô aqui pra fazer esse vídeo que eu não queria fazer por conta exatamente disso, foi um jogo tão chato, que realmente eu não tenho nem sobre o que comentar, cara. Sempre que eu vou ver um jogo, eu prezo por futebol, sinceramente. Eu mesmo, eu torcendo pro Flamengo, eu prezo muito mais por futebol. Eu gostaria muito que o Brasileirão ele fosse uma liga de futebol, exatamente como a Premier League, porque eu gosto muito de assistir Premier League, eu gosto muito do futebol da Premier League. Não que eu esteja vangloriando o futebol estrangeiro, mas eu sou alguém que eu sou fã de futebol. Eu não só assisto o meu time, como eu assisto os jogos de outros times também. Eu torço por outros times, por exemplo, do mundo aí, como principalmente do futebol europeu, né? Eu sou um grande fã do Real Madrid também, eu acompanho os jogos do Real Madrid, num geral. Mas, assim, eu sou um torcedor do Flamengo, assim, quando de questão nacional, eu sou torcedor do Flamengo. E eu gosto de um futebol vistoso, assim. Eu sei que às vezes não o que se preza, o que se dá atenção é a vitória, né? Mas, né, quando ela não acontece, assim, é deprimente. Porque o Flamengo, ultimamente, ele não tá apresentando um futebol assim magnífico, o quanto ele pode apresentar, principalmente com o elenco que ele tem. Mas é um futebol que ele traz resultados, né? Apesar de não ter um futebol muito legal. E eu fico meio decepcionado às vezes quando eu vejo que o Flamengo ele não acerta o time, que ele não joga bem, principalmente nesse jogo, mas ainda mais quando o jogo ele é um antijogo. No caso, principalmente do lado do outro time, né, que era o Palmeiras. Ambos os times, ambos o Flamengo e o Palmeiras, eles protagonizam o alto escalão do futebol nos últimos tempos, né, ganharam grande parte dos últimos títulos aí dos últimos anos, principalmente em questão nacional e questão internacional sul-americana. Então, você sempre chega para esses jogos de Flamengo e Palmeiras com uma esperança muito grande de que vai ser um grande jogo e de que esse jogo entre Palmeiras e Flamengo vai decidir o campeonato, por conta de serem as maiores forças atuais do Campeonato Brasileiro, né, os grandes times, os grandes protagonistas. E quando você chega pra ver um jogo, você quer ver um grande jogo, principalmente entre esses dois times. Os outros jogos que eles vão ter durante o ano, durante as outras rodadas, Flamengo e sei lá quem, Palmeiras e não sei quem, independente de quais sejam, até mesmo sendo rivais, seja o Palmeiras e Corinthians ou Flamengo e Vasco, não vai ser tão importante quanto um Palmeiras e Flamengo para uma decisão de campeonato, principalmente quando se tem, né, as duas, como eu já disse, as duas forças do futebol nacional. E quando o jogo é como o que teve ontem, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui segunda-feira, né? Tô fazendo no mesmo dia que eu vou postar ele. Cara, é triste ver um jogo que você se questiona por que você tá vendo ele, sinceramente. Depois que o jogo terminou, que eu fiquei sabendo dos outros resultados dos outros jogos, principalmente do Bavi, do Vitória e do Bahia, eu sinceramente, se eu não fosse torcedor do Flamengo, eu estaria muito bem assistindo um Bavi, um Bahia e Vitória, que provavelmente tava muito melhor, porque quando o jogo tava rolando, o Flamengo e Palmeiras, e não acontecia nada, nenhum gol. E, cara, eu odeio o jogo que termina 0 a 0. Sério, eu odeio o jogo que termina 0 a 0. Eu prefiro que, sei lá, eu preferiria que o Palmeiras fizesse um gol. Porque aí a gente ia, sei lá, pelo menos ter um sentido para um jogo tão ruim assim do Flamengo, ou um jogo tão ruim assim dos dois times. Porque, sinceramente, um jogo que não tem gol para mim é um jogo que não vale de nada.
pro Flamengo foi bom porque deu resultado na tabela. Sinceramente, eu prezo por futebol, assim. Tudo bem, o Flamengo tá bem, tá em segundo lugar ainda, pode ser líder, mas eu achei que precisava de mais futebol, assim. Mas pelo menos deu resultado, né? E eu vou falar aqui sobre alguns aspectos do jogo que eu anotei durante o jogo, né? E que foram as únicas coisas importantes que eu extraí desse péssimo jogo, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras. ah, e que já começamos, né, com aí um jogo ruim, né? No primeiro jogo, o primeiro vídeo aqui pra falar do Flamengo é um jogo péssimo, né? Um jogo que deixou a desejar bastante, né? Pelo que podia ser. Bom, né, como eu já disse, foi um jogo que teve extremas faltas. Eu acho que teve uns 11 cartões amarelos, pelo que eu vi na soma final, na súmula final do jogo, né? Foi uns 11 cartões amarelos, não teve cartão vermelho. Ah, o Arrascaeta, ele praticamente, ele foi o ponto central durante a maior parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Eu anotei aqui que tava no primeiro tempo, o primeiro tempo ele foi 50-50, né? Foi um péssimo jogo, um jogo chato pra caramba, mas ainda teve algum futebol ali, teve, né? Principalmente porque quando tinha o embate entre os times, né, entre os jogadores, foi um 50-50 absurdo, né? Não tinha vantagem pra lado nenhum, principalmente no primeiro tempo. Mesmo com chances, mesmo com mais chances claras para o Flamengo. O Arrascaeta, né, ele, como eu já disse, ele foi um grande ponto central, né? Teve uma grande influência no Flamengo ali, mas ele foi anulado. Sinceramente, eu acho que o Flamengo ele não conseguiu se desenvolver, principalmente porque o Palmeiras ele soube muito bem como neutralizar o nosso principal jogador, né? O Arrascaeta. Por isso até que o Flamengo ele ficou bastante tempo sem conseguir construir nada. Depois, né, no segundo tempo, foi entrar o De La Cruz, né, que teve um impacto ali, mas ainda assim, né, eu acho que faltou mais de criatividade ali pro Flamengo para fazer, para montar, né, um jogo melhor. Né, como eu já estou falando, né, foi um jogo duro, né, a bola sofreu nesse jogo, né, boa parte do tempo. Eu anotei aqui os jogadores, né, que para mim, pelo menos no jogo pelo Flamengo, atuaram melhor, né? Conseguiram desenvolver um melhor futebol ali. Que foi o Léo Pereira. O Léo Pereira, como zagueiro ali, foi excepcional, principalmente né, defendendo, né? E saindo ali para jogo. Olha, o Léo Pereira foi muito bem. O Fabrício Bruno, né? A zaga do Flamengo ali atuou muito bem. Foi assim, a zaga. Se teve uma parte ali do Flamengo no jogo que atuou bem, que jogou bem, foi a zaga. Sinceramente, eu dou nota 10 pra zaga. A zaga se saiu muito bem. Inclusive, uma coisa que eu não comentei, né? O cenário aqui é provisório, tá? Eu simplesmente tô gravando isso aqui só porque eu preciso gravar, porque senão o canal vai ficar sem vídeo. O primeiro vídeo do canal não tem nada a ver com o assunto do canal. Eu queria mais fazer um teste, né? Uma experiência. Eu falei sobre a semifinal aí da Liga Europa. Eu falei sobre Leverkusen e West Ham, né? Falei sobre o jogo, comentei. Mas mais como um teste, né? Eu vou falar sobre outros jogos de futebol aqui futuramente, né? Mas principalmente agora no começo eu quero focar mais no Flamengo, né? Principalmente nesse jogo aí que teve recentemente aí da terceira rodada do Flamengo e do Palmeiras. O Bruno Henrique, nossa, o Bruno Henrique foi muito bem, sinceramente, não deixou a desejar em nada, ele não se saiu mal. Mas, né, como eu disse, né, o time não funcionou, né, o futebol não funcionou para esse jogo, então o Bruno Henrique, ele ficou obsoleto, né, tipo, principalmente, eu acho que, assim, foi um jogo extremamente esquecível o de hoje não, o de ontem. Né, por mais que eu cite aqui os nomes, tipo, Bruno Henrique, Fabrício Bruno, Léo Pereira, foi um jogo tão chato, e jogo que termina 0-0 principalmente, é, é só você ver, tipo, Corinthians e Galo que teve na primeira rodada. Alguém lembra de alguma coisa que aconteceu naquele jogo? Claro que não. 0-0, ninguém lembra de nada em 0-0. Não importa se a zaga, principalmente a zaga do Flamengo, ela teve uma boa atuação, não importa se o Bruno Henrique teve uma boa atuação, não importa o quanto a gente fale bem disso, do que foi bom, foi um jogo chato pra caramba. E como eu disse, né, no primeiro tempo, né, primeiro tempo, né, eu não disse isso ainda, né, eu tô viajando. Mas no primeiro tempo, né, o De La Cruz e o Pedro, eles ficaram no banco, né, tanto porque o Arrascaeta, ele tava, né, sendo titular, né, e o De La Cruz e o Arrascaeta, eles meio que fazem um serviço meio que parecido. Aí, inclusive, eu quero deixar aqui um adendo. Eu não sou um extremo conhecedor de tática de futebol, então eu não vou falar sobre, não, na ponta esquerda tal jogo, tal jogador tava melhor, não podia trocar isso e tal. Eu sou um cara meramente um espectador, né? Eu anoto, reparo e tento falar aqui o que eu achei do jogo. Então isso aqui é basicamente uma opinião, assim, uma opinião embasada, assim, nos meus conhecimentos, que às vezes
são bem básicos de futebol, né? Eu apenas acompanho muito futebol, né? Eu acompanho no geral, assim, então às vezes eu não vou saber sobre coisas que às vezes um torcedor muito mais assíduo que eu saiba sobre o meu próprio time, né? No caso, o Flamengo. Eu já quero deixar isso claro, né? Porque, né, se futuramente vier alguém aqui reclamar sobre o que eu tô falando, eu sinceramente peço que você se retire, porque esse aqui não é o canal pra falar de extrema, sei lá, extrema importância sobre tática de futebol e não sei o que, e não sei o que lá, sobre falar sobre opinião de, enfim. Vocês me entenderam, né? Eu não quero me ater aqui a fatos extremamente específicos que eu não entendo. Só falo sobre o que eu acho do jogo, dou a minha opinião como torcedor, e a porta bateu e fez um barulho do caramba, eu tenho certeza, no áudio desse vídeo. Né, mas continuando sem travação aqui. Outras coisas que eu anotei aqui, deixa eu ver. Nossa senhora, eu não entendo nem a minha própria letra, né? Mas enfim. O Luiz Araújo, né? Ele saiu. Ah, não. Ele saiu. Né, pro segundo tempo, né? No caso, os jogadores foram substituídos, né? E quando o De La Cruz entrou, né? E que o jogo foi, que o time foi modificado, ele teve uma grande mudança. O Flamengo mudou bastante pro segundo tempo, melhorou bastante, principalmente. Mas ainda assim, né? Como todo mais, né? Não mudou muita coisa, o Palmeiras fazia um antijogo direto, mas uma coisa que eu posso dizer, já que eu quero terminar esse vídeo agora, é que o Flamengo ele tava melhor que o Palmeiras ali, pelo menos na parte final. Eu gostei bastante que deu uma mudada. Acho que as mudanças do Tite, principalmente por conta da força do elenco, do tamanho do elenco, tiveram muito mais importância, muito mais influência do que as modificações que o Abel Ferreira fez pro Palmeiras. O Palmeiras ele sofre de algumas dificuldades e tá sofrendo ainda mais, principalmente esse ano, que não começou bem. Eu acho que o Flamengo ele tinha muita. Ele tinha. O Flamengo tinha que ter ganhado esse jogo, porque esse jogo ele era muito. Cara, o Palmeiras estava muito mais fraco que o Flamengo. Principalmente nesses últimos tempos aí, que o Flamengo ele contratou, mudou, modificou o time, e o Palmeiras ele tá vindo numa decaída ultimamente. Por mais que o time ainda esteja bem, seja salvo o tempo inteiro pelo Abel Ferreira, hoje, quer dizer, ontem, o Flamengo merecia, podia ter ganhado, mas não foi o que aconteceu. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Essas foram algumas coisas que eu anotei que eu queria ter falado aqui no vídeo. Inclusive, o, o Pedro, não. O Ayrton Lucas ele conseguiu conter muito bem o Endrick. Sinceramente, o Endrick foi guardado no bolso do Ayrton Lucas, cara, no jogo. Eu fiquei impressionado. O Endrick ele foi o que mais conseguiu levar perigo pro gol do Flamengo, né? Teve alguns chutes ali que ele fez, mas ele errou. Mas uma grande importância que teve pra conter esse domínio do Endrick, né? Que é um grande jogador do Palmeiras e que tá prometendo aí ser um grande jogador da seleção brasileira. Foi o Ayrton Lucas. Eu fiquei impressionado, né? E por que na, e o que é bom, né, para conter um jogador jovem, né, e ativo, né, com futebol muito bom, do que alguém jovem, né, principalmente para poder correr e conter, né. O Ayrton Lucas ele é um cara novo, né, então ele conteve muito bem o Endrick e isso foi muito importante pro Flamengo não levar um gol, né. E como eu disse, como eu disse, né, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o primeiro vídeo para falar do Flamengo, né? Completamente desajeitado, né? Eu tô só gravando aqui de última hora porque eu não sabia se eu ia fazer esse vídeo aqui ou não. Então espero que vocês tenham gostado, né? Falando pela terceira vez. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo alguma coisa. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.